The Rational Male, Positive Masculinity, o Homem Racional, Masculinidade Positiva, Rollo Tomassi. Este livro é o terceiro de uma série criada pelo autor Rollo Tomassi, projetada para dar aos homens informações acionáveis sobre como construir uma vida melhor para si, com base em dinâmicas intersexuais realistas e objetivas. The Rational Male descreve 4 temas principais: parentalidade da pílula vermelha, a natureza feminina, imperativos sociais e masculinidade positiva. O novo paradigma masculino, a pílula vermelha. Compreender o jogo, como e por que ele funciona, é uma habilidade de sobrevivência. Homens e mulheres vivem em mundos diferentes, e quanto mais você souber da psique feminina, mais saberá como lidar com ela. O que se pode afirmar da posição padrão das mulheres é que geralmente é focada em chegar a uma conclusão universalizada sobre os homens, quando isso não somente é excludente, ao pensar que uma experiência deve definir o quadro para todos os outros, como também ignora que as exceções geralmente provam uma regra. As pessoas podem tirar uma conclusão muito fácil das condições que moldaram seu ponto de vista, e assim é normalmente como uma mulher age, porque suas experiências e senso pessoal tendem a definir sua realidade. Mas para que isso não se torne uma regra, foi possível, através da psicologia comportamental, criar uma abordagem pragmática para analisar o jogo, a percepção intersexual, chamada de pílula vermelha. Em sua definição original, o termo pílula vermelha é sobre o dinamismo psicológico, sociológico e interpessoal entre homens e mulheres, mas foi redefinido de várias maneiras nos últimos 20 anos, para atender às sensibilidades das pessoas que realmente desejam dar uma nova validade a qualquer ideologia em que seja aplicável. Dessa forma, é possível ter vários estudos da pílula vermelha em diferentes âmbitos da vida. Pense na importância das decisões que você toma com base em presunções inconsistentes e mal direcionadas a que foi condicionado a acreditar sobre amor, gênero, sexo, relacionamentos e no impacto que essas decisões têm, não apenas em você mesmo, mas em sua família. Raramente as pessoas param para pensar em como decisões imediatas afetam aqueles que nem conhecem, mesmo que isso possa mudar suas vidas completa e definitivamente. No momento em que você tiver em mãos as informações certas, suas decisões futuras serão mais assertivas, garantindo uma vida mais agradável e feliz. Hipergamia e o papel feminino na parentalidade. A sociedade nos ensina que há um relógio biológico feminino que, em algum momento, despertará instintos maternais. Talvez esse despertar coincida perfeitamente com o pico sexual das mulheres, que é, convenientemente, a faixa etária esperada por elas. As mulheres realmente possuem instintos maternais, mas sua compreensão de quando eles se manifestam foi distorcida por uma influência cultural centrada no feminino. Esse é um dos motivos pelos quais é comum que mulheres culpem a espera da concepção na ideia de que os homens não são pais adequados ou que não têm pretensão de satisfazer suas vontades, no lugar de aceitar que isso não passa de um capricho de seus próprios egos femininos. Com o passar do tempo, a popularização da mentalidade feminista de que a mulher pode alcançar qualquer coisa levou a alguns efeitos sociais ruins para as mulheres em geral. Embora esse ideal sirva para permitir que mulheres empoderadas obtenham um acordo semelhante ao que os homens supostamente desfrutam na vida profissional, o que realmente acontece é que as mulheres nunca se contentam com menos do que o que é chamado de emparelhamento monogâmico hipergamicamente ideal, ou seja, as mulheres buscam como parceiros homens em uma posição de uma classe superior à sua, ao invés de igual. Como acreditam que os homens que estão disponíveis e prontos simplesmente não estão à altura do seu senso, pode-se observar ao longo do tempo o lamento de gerações de mulheres frustradas por não terem conseguido se consolidar em um papel hipergâmico, porque acreditavam ter tempo suficiente para fazer isso nos anos de sua primeira janela de fertilidade. Como resultado, por causa da vontade de se parecer com os homens, cada vez mais as mulheres tentam atrasar a gravidez até as idades de risco, ou simplesmente abandonam o casamento e dão à luz a uma criança para ser criada sozinha.
com o conhecimento de que o pai é candidato a reprimir, mesmo que pudesse ser um provedor adequado. Idades entre 29 e 31 anos, antes tão temidas pelas mulheres, não são mais consideradas um ponto de crise em relação à gravidez. Com a popularização cultural da falsa esperança no óvulo congelado, mesmo entre 35 e 38 anos é possível conceder às mulheres alguns anos extras para garantir um homem para o investimento do papel paternal. A questão não é mais a de uma mulher adaptar o seu ideal de homem apto para ser pai, mas sim de que esse homem seja o pai hipergamicamente certo para seus filhos. A repreensão do papel paterno. Embora exista uma constante repreensão dos pais por sua falta de envolvimento voluntário na vida de uma criança, simultaneamente os homens são apresentados como secundários nesse momento, atrás do empoderamento da mulher. O que fica implícito nesse pensamento é que o envolvimento dos pais é efetivamente supérfluo para o amadurecimento da criança, porque a mulher forte e independente pode supostamente cumprir o papel de um pai da mesma forma que qualquer homem, como diz a narrativa de igualdade entre os gêneros. Para todas as campanhas de conscientização pública que exaltam os pais a serem pais, a mensagem é sempre a de ser pais melhores, o que significa que estão em uma posição padrão de serem menos que bons, em virtude de sua masculinidade. Isso porque, diferentemente do papel materno, a qualidade de ser bom está sempre ligada ao ônus constante do desempenho de um homem dentro da sua masculinidade, enquanto que o status de empoderamento da mãe solteira é natural. A pílula vermelha mostra, nesse momento, que o ideal geral sobre parentalidade alivia a impressão materna por causa da incapacidade da mulher em criar perspectivas adequadas para o investimento do papel paternal a um homem. Ao mesmo tempo em que atribui a culpa da falta de vontade dos homens em serem pais na suposta responsabilidade que eles devem ter em relação às mulheres, otimizando sua hipergamia para sua satisfação. A melhor maneira de se tornar um pai da pílula vermelha. A única vantagem do casamento é criar um ambiente saudável para criar os filhos. No entanto, diante da narrativa social que diz que as mulheres podem criar um filho tão bem quanto qualquer pai, muitas delas não concordariam com essa avaliação. Pela definição do imperativo feminino, um pai bom é aquele que controla sua masculinidade e assume um papel de gênero feminino e subserviente, tornando-o supérfluo, mesmo que esteja disponível para ocupar um papel principal. Então, como usar os ensinamentos da pílula vermelha para ser um pai de verdade? Em primeiro lugar, é necessário enfatizar o estabelecimento de um quadro masculino forte, dominante e positivo com sua parceira. Esse é o ponto de partida para qualquer relacionamento de longo prazo em que um homem possa ter esperança de criar filhos. O próximo imperativo que um homem deve enfrentar são os obstáculos de uma cultura ocidental que o desvaloriza como pai, mas o obriga a ser um pai bom, que só pode ser qualificado pela sua parceira, que coloca os filhos acima de seus interesses, enquanto se qualifica para uma sociedade condicionada a mantê-lo em seus próprios padrões. Por último, um pai em potencial precisa entender a circunstância em que a busca interminável das mulheres para satisfazer a sua dúvida hipergâmica as coloca em várias fases de maturidade. Por essa última razão, os homens da pílula vermelha testam as mulheres em busca de atributos de caráter, para torná-las merecedoras de serem mães de seus filhos. Embora isso seja essencial, é importante dar conta das escolhas hipergâmicas das mulheres antes de sua consideração. O imperativo feminino quer que você fique desanimado com o seu papel de pai. Ser mãe é dar à luz um filho e é uma posição constantemente elogiada nos tempos atuais. Por serem mães, as mulheres são recompensadas e respeitadas na sociedade. Já os homens devem adicionar a paternidade ao seu ônus de desempenho, apenas para evitar o padrão social de serem difamados. A perspectiva de se tornar pai pode deixar o homem comum desanimado. Você nunca será apreciado por seus sacrifícios e sua presença pode ser lida como supérflua. Embora você nunca seja apreciado por exercer a paternidade em nenhum sentido, você será responsável por isso. Portanto, você deve aproveitar ao máximo a pílula vermelha. Sua recompensa e sua motivação de ser um pai da pílula vermelha e um exemplo positivamente masculino na vida de seus filhos precisam vir de dentro de você, porque você nunca será recompensado por uma ordem social feminina primária.
Sua presença e sua influência serão valiosas e apreciadas à medida em que você estiver disposto a fazer isso por si mesmo. Sua influência consciente sobre a pílula vermelha na vida de seus filhos precisa ser importante para você primeiro, porque nunca será apreciada em seu tempo e será ativamente hostil e resistida por um mundo que prioriza o feminino. O imperativo feminino quer que você desista e se sinta supérfluo. Essa, inclusive, pode ser uma das razões pelas quais os homens cometem suicídio 4 vezes mais que mulheres, o sentimento de inutilidade dos homens. A primeira verdade que você precisa aceitar como pai é que, longe das verdades sobre a pílula vermelha, existe um mundo ocidental estabelecido para criar os seus filhos em sua ausência, ensinando os meninos a serem betas, a odiarem sua masculinidade, a sentirem vergonha por serem menos perfeitos que as meninas e a querer refazer sua identidade de gênero. E as meninas a serem caricaturas de uma mulher forte e independente, inflando demais o seu senso de valor com uma confiança imerecida às custas dos meninos, perpetuando o mesmo ciclo que desvaloriza a masculinidade convencional. A boa notícia é que, para todos esses esforços, o imperativo feminino ainda é confundido pela biologia básica, enquanto o psicológico evoluiu para os homens ao longo de milênios, sendo sua maior vantagem como pais. 5 regras de ouro para uma masculinidade positiva. 1. Não se case. Infelizmente, à medida que as coisas são estruturadas, o casamento sempre será uma proposta de perda de custo-benefício para o homem, enquanto as mulheres insistem em fazer do casamento um contrato legalista de responsabilidades exclusivamente masculinas. Nas circunstâncias ocidentais contemporâneas, não há vantagem para os homens em estado de casamento, enquanto há 100% de vantagem para as mulheres. E muitos são os riscos do matrimônio. Antes de tudo, é importante discernir em que tipo de mulher as mulheres foram condicionadas a acreditar e esperar dos homens e delas mesmas. Um mundo inteiro impregnado de imperativos sociais femininos e primários se opõe aos esforços do homem em ser um pai positivamente masculino para seus filhos. Esses esforços começam com o próprio condicionamento centrado nas mulheres, que as leva a pressionar a otimização hipergâmica, pessoal e socialmente, mas ainda assim a adiar essa otimização até que todas as oportunidades estejam esgotadas, geralmente entre 27 e 31 anos. E se o matrimônio acaba, para o homem comum isso pode significar ser expulso de sua casa e colocar-se em apuros financeiros. E se o homem em questão tiver uma vida financeira estável, então o divórcio é desagradável, forçando-o a pagar enormes pensões, mesmo que a esposa possa não ter trabalhado. 2. Avalie a adequação a longo prazo da sua parceira, sem medo de ser chamado de julgador. Nem todas as mulheres são iguais, e os homens devem avaliar as mulheres com base em seu caráter, em suas características e em seu passado. O imperativo feminino não gosta disso, e a cultura atual envergonha homens que julgam as mulheres como um mecanismo de defesa para ganhar mais poder e controle. Assim, um homem que a julgaria por seu passado será rotulado como alguém conservador ou julgador, quando na verdade as mulheres de alto valor são preciosas, pois cuidam de si mesmas e das pessoas ao seu redor, incluindo seus parceiros. Ela é feminina, cuida de sua aparência e de sua saúde, se preocupa com as pessoas, é emocionalmente estável. Tem um bom domínio do idioma, é socialmente qualificada, tem senso de humor, sabe quando definir limites, é emocionalmente inteligente, tem uma mentalidade de crescimento. Uma mulher de alta qualidade contribui como uma parceira de negócios, colega ou amiga estável e confiável. Já mulheres de baixa qualidade são relativamente fáceis de detectar, pelo menos desde que você saiba o que procurar e saiba como avaliar adequadamente. 3. Avalie suas amantes anteriores. O número de amantes que uma mulher tem é estatisticamente proporcional às suas chances de trair e se divorciar. As mulheres encobrem suas traições, dizendo que foi uma jornada de autodescoberta e que ela não é mais essa pessoa. A coisa mais importante que você pode fazer é examiná-la de acordo com seu passado sexual. Ainda assim, é importante ficar atento para alguns riscos. Uma mulher que nunca teve amantes pode ficar mais tentada a experimentar o que sente com outra pessoa do que aquela que já teve algum.
Ou uma mulher que nunca teve um orgasmo antes não é mais segura para um relacionamento, já que é mais provável que seja despertada para o sexo e talvez por curiosidade queira tentar novamente com outra pessoa. Mas não se trata apenas de quantidade, também da qualidade. É importante que um homem saiba se sua parceira já esteve com homens alfa antes e se deve se comparar a eles. As mulheres que já estiveram com homens alfa sempre desejarão um alfa. 4. A masculinidade não é uma máscara. A sociedade está sempre pronta para atacar um homem que expõe sua masculinidade. E uma das maneiras favoritas é acusá-lo de usar uma máscara. A masculinidade não é uma máscara que se pode usar ou algo que se coloca para esconder inseguranças. Ela é a verdadeira face. Nenhum homem é fã de acusações de atuação, quando na verdade está apenas se comportando como um homem. Mas não se esforce demais, nem se sinta forçado a agir de alguma maneira que não queira. Você sempre ensina através do exemplo e em virtude de quem você é. 5. A sedução continua nos relacionamentos. É um erro comum terminar a fase de sedução quando o relacionamento começa. As habilidades de atração devem continuar no relacionamento. Nada acaba mais rápido com a vida sexual do que um ou ambos os parceiros se ignorarem fisicamente. Em qualquer relacionamento, a pessoa com mais poder é quem menos precisa do outro. Se você se pergunta quem tem maior grau de controle em seu relacionamento, a resposta é sempre ela. Ela deve vir até você. Se você é o prêmio e ela reconhece isso, inspirará um desejo genuíno. Isso, então, flui para outros aspectos de suas vidas e leva a mulher a se tornar a autoridade no casamento. Assim como na vida de solteiro, se a intimidade de uma mulher é usada como moeda para obter o comportamento desejado do marido, esse é o valor que ela tem. Insta Insights. Inclua seus filhos em espaços masculinos exclusivos para os homens. Em um mundo feminino, é importante que ele se sinta valorizado nesses espaços masculinos, aprendendo a socializar como um homem antes de ser feminizado pela sociedade. Se você é casado por anos, sua parceira provavelmente se sente segura com você e com qualquer grau de controle que ela tem em relação à regulação do fluxo sexual do casal. Tente deixá-la desconfortável. Por mais contra-intuitivo que pareça, essa é uma vantagem importante que você pode ter. Comece a tomar gradualmente o poder que sua intimidade exerceu sobre você nos últimos anos, para provocar o desejo sexual. Para isso, você deve sugerir com sua atitude e comportamento que algo mudou em você, de forma autêntica. O melhor princípio para lembrar no casamento é que você só conseguirá o que conseguiu antes se continuar fazendo o que já fez. Neste livro, você aprendeu que o feminismo, a estratégia sexual das mulheres e os objetivos primários da vida moldaram nossa sociedade naquilo que tomamos como certo atualmente. Embora não exista um manual de instruções para lidar com as mulheres, muitas são as dicas sobre como desenvolver um estilo de vida assertivo com base nos princípios da pílula vermelha. Ter a consciência das razões evolutivas e da natureza dos comportamentos das mulheres pode se tornar em uma maneira mais eficiente de interagir com elas, já que a psique feminina está presente nos mais diversos âmbitos das culturas ocidentais, dos ditados sociais e da legislação política e legal. Em uma época em que a cultura popular procura descartar, ridicularizar, envergonhar e obscurecer a masculinidade, é necessário aumentar o conhecimento dos homens sobre como redefinições fluidas da masculinidade foram usadas para desempoderá-los por uma ordem social feminina primária.